Vamos começar com 5 ovos, só que 3 ovos inteiros e 2 gemas. Agora vamos bater até virar um creme. Agora que os ovos já ganharam volume, vamos acrescentar o açúcar, mas vamos acrescentar agora somente a metade. E continua batendo. Já coloquei o restante do açúcar, agora é para continuar batendo até virar a textura de um creme. Enquanto bate, você vai espremer um limão. A textura do ovo com açúcar fica dessa forma. Agora, com o limão já espremido, você vai misturar com meia xícara de leite morno. Depois da mistura feita do suco de limão com meia xícara de leite, a mistura fica assim, coalhada. É desse jeito. Agora já está batendo com o leite e o suco de limão. Agora você já aproveita e coloca meia xícara de óleo. Continue batendo. Agora vamos acrescentar a farinha. A farinha são 2 xícaras e meia, mas vamos acrescentar metade, misturar, continuar batendo e depois a outra metade. Agora a massa já está pronta com a farinha peneirada. Agora, por último, o fermento, 1 colher de fermento. E mexa bem pouco para ficar mais fofinho. Agora, com a massa pronta, você vai colocar no tabuleiro. Normalmente, quando eu faço o bolo que eu quero que saia mais retinho, mais lisinho, eu não unto o tabuleiro. Eu coloco ou papel alumínio ou pode ser papel toalha. Como não tinha papel toalha, eu coloquei papel alumínio. Ele sai melhor, tá bom? Eu vou despejar então na forma. Agora vamos levar pro forno. Agora a gente vai levar pro forno aproximadamente 50 minutinhos. Pessoal, o bolo já saiu do forno, ficou do jeito que eu queria. E é a primeira vez que faço essa receita. E eu fiz o teste do garfo aqui no cantinho, que é antes de ligar o forno, abrir um pouquinho o forno e enfiar um palito ou um garfo. Se o palito ou o garfo sair seco, o bolo tá pronto, porque se ele sair molhado é porque tá cru por dentro. Então ficou do jeito que eu queria, tirei, agora eu vou desenformar. Puxei as abas para cima do papel alumínio, fica muito mais fácil de formar. E assim ficou o bolo. Quebrou um bocadinho de lado, mas pouca coisa, ele saiu inteiro. Mas é porque o papel alumínio agarrou mais de um lado. Mas saiu retinho, né? A forma continua limpinha, porque eu não untei, só pus papel alumínio. E vou aproveitar e fazer o outro bolo já, a outra parte. Lembrando que a receita que eu dei é só para um bolo. Apesar que esse dá para dividir em 2, a altura dele. Mas eu vou fazer um bolo mais alto, então eu vou fazer 2 receitas dessa. Bom, gente, agora eu vou fazer o recheio do bolo. Vamos utilizar 2 latas ou 2 caixinhas de leite condensado, 1 colher bem cheia de margarina e 2 pacotinhos de 100 gramas de coco ralado. E o coco ralado tem que ser o coco ralado, não pode ser aquele coco, parece uma farinha de coco, é um coco misturado com açúcar, sei lá como é isso, mas é um coco que você vê que tem coco, né? Então, eu vou fazer o recheio, esse recheio eu chamo de beijinho, mas tem muita gente que fala prestígio, não sei. Eu vou fazer e vocês vão ver, tá bem? Aí já está o leite, as 2 caixinhas de leite condensado na vasilha. Eu escolhi essa leiteira porque eu gosto muito dela, porque ela é grossa. Então, eu não gosto de fazer docinhos assim em panela camada fina, porque agarra no fundo. E essa panela não deixa agarrar. Claro, né? Se você não deixar queimar, mas ela evita agarrar no fundo, que ela é bem grossa. Então agora eu vou jogar os 2 pacotinhos de coco. E 1 colher bem cheia. Aqui tá muito, parece que tá muito cheia porque tá perto, mas não é não. 1 colher bem cheia de margarina, tá bom? Agora a gente vai misturar, não liguei o forno ainda, não liguei. A gente vai misturar isso e depois ligar o forno e não vai parar de mexer. Aqui já tá bem misturado, só que ainda não tá no ponto. O ponto é quando começar a ferver um pouquinho.
Porque se ficar misturando muito, batendo muito e deixar aparecer o fundo, aí já é para enrolar, já vira beijinho. Então eu deixo ele mais mole porque é para recheio, não é para enrolar. Então eu só vou deixar ferver um pouco, para engrossar um pouco, mas não a ponto de enrolar. Nessa hora, vocês não podem parar de mexer quando começa a borbulhar, porque é a hora que pode queimar o fundo da panela. Então vocês têm que mexer, E já tá no ponto, eu já vou desligar, porque se eu deixar mais, vira em ponto de enrolar. Se aparecer o fundo, já fica no ponto de enrolar. Já tá do jeito que eu quero, ó, pro recheio. Então assim ficou o nosso recheio. E agora, pessoal, eu vou fazer o brigadeiro que vai cobrir o bolo. Então vou gastar 2 leites condensados, uma xícara, eu gosto de pôr muito, né, de Nescau, de achocolatado, e uma colher de manteiga. Vou fazer a cobertura, que é de brigadeiro, e eu esqueci de falar do creme de leite, porque eu vou colocar um pouquinho de creme de leite. E eu peguei uma caixinha, só que eu acho que eu não vou gastar ela toda. Eu vou pôr aos pouquinhos, para não ficar muito mole. Porque se eu não colocar ele vai ficar muito grosso e na hora de partir pode grudar na faca de partir o bolo. Então eu vou fazer ele um pouco mais homogêneo, tá bom? Então já coloquei aqui na panela 2 caixinhas de leite condensado. Vou colocar agora uma xícara de Nescau, medir no copo, uma xícara de Nescau e uma colher de manteiga. Agora eu vou misturar com o fogo desligado. Depois que tiver bem homogêneo, bem misturado, eu vou ligar o fogo e começar a mexer e não parar mais. Agora tá bem misturado e agora vai começar a esquentar. Eu não posso parar de mexer, sempre mexendo. Antes de ficar no ponto de enrolar. Ainda não coloquei o creme de leite. Agora a calda já tá fervendo, o brigadeiro, né? Quando ele começar a aparecer o fundo, eu vou colocar o creme de leite. Agora ele já tá bem grosso, ó, já tá bem grosso. Agora eu vou colocar o creme de leite. Coloquei a caixinha toda. Coloquei a caixinha do creme de leite todinha. E agora mexo bem, sempre mexendo bem para não agarrar no fundo. E deixa ferver mais um pouco. Agora eu vou desligar porque já ficou grossa, mas não de endurecer, de enrolar. Mas tá bem grossinha, tipo um mingauzinho. É assim que eu quero a calda, que depois se esfriar ela vai endurecer mais um pouco. Eu desvirei os 2 bolos. E agora eles ficaram assim, agarrou um pouquinho no fundo, mas não saiu bem. Eles estão desvirados, aquela parte que eu mostrei antes é a parte do fundo. Agora eu desvirei porque eu vou furar eles com garfo e vou jogar uma mistura de leite com leite condensado que eu fiz. Essa é a misturinha que eu fiz. Eu fiz um pouquinho de leite condensado e leite. E pus nessa garrafinha para ficar mais fácil de eu molhar o bolo. Não sei se eu vou usar isso tudo, mas eu fiz e vou molhar. Não vou molhar muito, né? Pra não ficar grudento também, mas eu vou molhar. Depois que eu molhei o bolo, eu coloquei aquela mistura, né? De leite condensado com leite. Eu usei a garrafinha toda para os 2 bolos. A garrafinha toda não, ela tava mais um pouquinho da metade. Essa garrafinha tem 500 ml e eu usei. Então é um copo para os 2 bolos. Porque ele estava muito alto, então para umedecer ele até o fundo, eu tive que usar o leite todo. Agora eu coloquei o recheio de beijinho, prestígio, né? Não sei, porque eu tô aprendendo junto com vocês a fazer esse bolo. E assim, o bolo, eu já tinha essa receita guardada que eu tinha pesquisado na internet há muito tempo. Agora, o recheio eu tô inventando. Vamos ver o que vai dar. Tirei o bolo em cima do outro e eu acho que deu certo. Acho que vai ficar fácil de colocar a cobertura. Deu uma quebradinha na ponta de tanto mexer, claro, mas nada fora do normal. Pela primeira vez que fez o bolo, tá ótimo, eu acho.
Agora com uma espátula eu vou espalhar a cobertura. Eu acho que ela ficou boa, a textura ficou ótima. Já passei a cobertura e fiz essa gracinha em cima com um garfo. Assim. Inventei essa. Tá vendo? Fiz isso. E agora eu vou pra geladeira pra gelar um pouco, pra depois eu decorar. Porque eu vou fazer uns brigadeiros e uns beijinhos pra colocar em cima. E com granulado, tá bom? Bom, pessoal, esse é a finalização do bolo. De beijinho e brigadeiro. E foi isso. Ficou desse jeito. Espero que tenham gostado. Pronto, o desafio foi feito.